encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Bem, queridos, hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha Bíblia, que é a Palavra de Deus, para compartilhar com vocês mais um tema que já há um tempo Deus colocou no meu coração. Eu quero começar esse tema lendo 2 versículos da Bíblia. O primeiro versículo está lá no livro de Mateus, capítulo 4. O segundo texto está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27. Vamos à leitura. Mateus 4, 24 diz o seguinte: E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Esse texto está falando da pessoa de Jesus. O que nós lemos aqui diz que a fama de Jesus percorria por toda aquela cidade. E não somente aquela cidade, mas as cidades circunvizinhas daquela região. É importante você entender que a fama de Jesus se espalhava. Agora, o que é fama? A fama, ela percorria através daquilo que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Então, olha, notem que é o que as pessoas pensavam de Jesus que alcançava as outras pessoas. E algumas coisas pareciam que muitas pessoas pensavam a mesma coisa. Por exemplo, que Jesus curava. Jesus curava enfermos. Então, quando essa fama chegava nas cidades, que Jesus estava curando, fazendo milagres, essas pessoas vinham até Jesus. Algumas para ver, outras para experimentar no seu próprio corpo os milagres de Jesus. É interessante você imaginar que quando a fama chegava, isso aguçava a curiosidade das pessoas. E elas então queriam ver com os próprios olhos, ouvir as palavras de Jesus. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, ou de pelo menos vê-lo naquele tempo. Mas será que todas aquelas pessoas conheciam verdadeiramente a pessoa de Jesus? Eu creio que não. O tema dessa mensagem hoje tem a ver com o propósito da vida de Jesus. O que de fato ele veio fazer aqui na Terra. E claro, Jesus veio fazer muitas coisas, mas eu quero me ater a três razões que eu entendo que são as razões primordiais, as principais, que fizeram com que Jesus passasse aí um tempo de vida aqui na Terra. Talvez 33 anos. Bem, como eu disse, a fama de Jesus percorria. Agora, o que as pessoas pensavam sobre Jesus? Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27, diz assim: Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Filipe era um dos apóstolos de Jesus. E no caminho, perguntou-lhes. Então, Jesus está perguntando: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Notem que aqui Jesus pergunta para os seus discípulos, Jesus pergunta para os seus apóstolos:
quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles parecem não ter uma ideia formalizada. Ou alguns dizem que ele é uma coisa e outros dizem que ele é outra coisa. Uns dizem que ele é João Batista, que havia sido assassinado porque cortaram a cabeça dele. Outros afirmam que ele era Elias, um profeta que não morreu, que foi levado numa carruagem de fogo para os céus. Outros dizem que ele é mais um dos profetas. Então ele pergunta para os seus próprios apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Ou quem eu sou para vocês? E o apóstolo Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Hoje, não é muito diferente. As pessoas de fato acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Algumas religiões dizem que não, dizem que Jesus é um profeta. Mas eu acredito que no Brasil a grande maioria acredita que de fato Jesus é o Filho de Deus. O problema então passa a ser outro. Quando eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu preciso entender o propósito deste Filho de Deus aqui na Terra. O que Jesus veio fazer como Filho de Deus? Ou melhor, o que o Filho de Deus veio fazer aqui na Terra? Essa mensagem ela é um pouco evangelística, queridos. E eu acredito que se nós não lermos, não meditarmos sobre a palavra de Deus, não buscarmos a Deus, orando todos os dias, fica difícil compreender o propósito, o verdadeiro propósito de Jesus aqui na Terra. A primeira coisa que Jesus veio fazer aqui na Terra, o primeiro propósito de Jesus é o seguinte: ele veio nos salvar dos nossos pecados. Por que eu digo isso? Lá em João 8,34, a Bíblia diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo, ele não é livre. O escravo tem um senhor. O senhor domina sobre aquele escravo. Isso significa dizer que todo homem que peca, ele se torna escravo, obediente ao seu pecado. Por isso, quem mente não consegue ficar sem mentir. Quem usa de malícia não consegue se livrar da malícia. Por isso, muitos que tentam amar são escravos de um rancor, de uma mágoa, de um ressentimento. Por isso, os viciados não conseguem se libertar das drogas. Por isso, tantos que fumam não conseguem se libertar do cigarro. Bem, queridos, desde que o homem escolheu o pecado, e notem, o pecado é desobedecer a palavra ou a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus a nós, para nós, a nosso respeito, é uma vontade boa e agradável. Mas muitas vezes nós escolhemos aquilo que é ruim para nós. Nós escolhemos o pecado. Lá em Romanos 3,23, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na outra tradução, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos 6,23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus cumpriu esse versículo ao pé da letra, porque ele morreu. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Como está escrito, o salário do pecado é a morte. Como Jesus poderia ter morrido se ele não cometeu nenhum pecado? Foi porque ele carregou na cruz os nossos pecados. Ou melhor, o pecado de todo aquele que nele crê. Jesus, então, veio nos libertar dos nossos pecados. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Eu quero ler esse texto que está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12,
porque muitos têm acreditado em enganos incríveis de que a nossa salvação ela vem por meio de caridade, ou ainda por meio de espíritos, ou ainda por meio de pessoas que já morreram. Mas essa não é a verdade. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, não há ninguém entre Deus e o homem. Quem está entre Deus e o homem é Jesus. Nele nós podemos ser salvos. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero lhe afirmar, quero te dizer que a mesma coisa que Jesus fazia aqui na terra, há quase 2000 anos atrás, Jesus pode fazer hoje na sua vida. Por isso, se você não entregou sua vida para Jesus, ajoelhe agora onde você estiver, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, ou deixe isso para fazer na sua casa, se assim for a tua vontade. Mas se você puder, não se envergonhe. Coloque o seu joelho no chão e ore a Deus agora, dizendo que você quer entregar a sua vida para Jesus. E decida no seu coração comprar uma Bíblia. Não acredite em religiões. Faça como eu fiz. Compre uma Bíblia e comece a ler. À medida que você estiver tendo a compreensão do Evangelho, busque uma igreja que pregue o Evangelho, que ame Jesus, que ama Jesus, que ama a Deus, que serve à vontade dele, na qual a Bíblia é o manual de ensino. Essa igreja deve ser a sua igreja, queridos. A segunda coisa que Jesus veio fazer aqui na terra, ou a segunda razão pela qual Jesus passou um tempo na terra, é a seguinte: Jesus, ele veio nos revelar a pessoa de Deus. Quando nós falamos Deus, parece que ele está tão distante, não é verdade? Se nós sairmos batendo de porta em porta e fazendo uma simples pergunta, vamos perguntar: você é filho de Deus? Provavelmente a resposta que teremos é sim. Agora, se nós mudarmos essa pergunta dizendo: você conhece o seu pai? Esse pai que é Deus? Muitos não vão conseguir responder a essa pergunta. Em Jesus, nós temos a revelação de Deus. Primeiro motivo pelo qual Jesus veio foi nos salvar dos nossos pecados. O segundo motivo foi nos revelar a vontade, o caráter de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, nós temos um versículo incrível. Nós vamos usar o primeiro versículo de Hebreus, capítulo 10. E a primeira parte somente do versículo, olha o que está escrito lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Queridos, a lei, ela foi escrita no Velho Testamento. Ela nos foi dada pelo profeta Moisés. E foi dada a Moisés por Deus. O povo do Velho Testamento, eles realmente criam que era a vontade de Deus, que tudo o que estivesse ali fosse cumprido. Só que vejam bem, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que a lei era a sombra, simplesmente a sombra dos bens vindouros. Ninguém que olha para uma sombra pode definir ou a pessoa que tem aquela sombra. Por exemplo, olhando para a minha sombra, você consegue definir o meu caráter, o meu temperamento, os meus sentimentos, as minhas convicções, os meus pensamentos? Claro que não. A sombra, ela não traz a imagem real da pessoa. Ela não consegue, em todos os seus atributos, revelar verdadeiramente a pessoa. A pessoa de Deus, ela foi revelada na figura de Jesus.
Imagine só. Nós temos a pessoa de Deus no Velho Testamento e nós temos a humanidade. A Bíblia diz que o que aparecia para nós era a sombra dos bens vindouros. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que onde há sombra é porque existe uma luz. Não há sombras se não existir luz. Agora, uma grande pergunta para nós. Qual era a luz que havia? Lá em João capítulo 9, versículo 5, quando Jesus já está na terra, ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus estava com Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E de repente, na história da humanidade, esse Verbo, essa luz, ela nasce aqui na terra. Ela se faz como um homem, nascendo em carne. E essa luz começa a brilhar aqui na terra. Notem que, por mais que os profetas tentaram revelar o caráter, a vontade, a pessoa de Deus, eles não conseguiram. Conseguiram somente manifestar a sombra daquilo que é totalmente luz. Agora, para existir sombra, é necessário um bloqueio, queridos. Porque se não há bloqueios, a luz consegue manifestar, a luz consegue manifestar a verdade. Agora eu te pergunto, o que é que estava entre Deus e nós? A Bíblia diz que entre Deus e nós estavam os nossos pecados. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Nunca foi vontade de Deus estar afastado de nós. Nunca foi vontade ou plano de Deus estar afastado de nós. Esse realmente não era o desejo de Deus. Ele deixou que nós escolhêssemos assim. Por isso, escolhendo o pecado, nós colocamos esse bloqueio. Então, no Velho Testamento, os homens somente enxergaram aquilo que era a sombra. Por causa da sombra, eles não compreendiam a vontade e o plano de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na lei, no Velho Testamento, a Bíblia diz que quando um adúltero ou uma adúltera fosse pega em adultério, o julgamento era simples. Era simples, mas doloroso. Aquela pessoa tinha que morrer a pedradas. Aquela pessoa tinha que morrer apedrejada. Queridos, lá em João capítulo 8, alguns homens vão experimentar a pessoa de Jesus. Eles acabaram ali de pegar uma mulher que foi pega em adultério, e eles jogam essa mulher diante de Jesus com pedras nas suas mãos e interrogam Jesus dizendo: Moisés nos ensinou a apedrejar. O que o Senhor nos diz? Jesus estava escrevendo na areia. Ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram dos mais velhos aos mais novos. E só ficou Jesus. E ele diz: nem eu mesmo te condeno, vai e não peques mais. Ali, Jesus nos revelou a vontade de Deus a nosso respeito, queridos. Os homens não compreendiam quem era Deus, mas Jesus revelou a pessoa de Deus nas suas atitudes, nas suas ações, no seu comportamento. A sombra dizia que era melhor apedrejar aquela mulher, mas a luz, a real pessoa de Deus, na vida de Jesus diz que ele está disposto a perdoar aquela adúltera. Isso é incrível, queridos. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 8 e 9, olha só o que está escrito lá. Replicou-lhe Filipe. Filipe era um dos apóstolos de Jesus que já havia caminhado com ele um tempo. E ele disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai,
e isso nos basta. Filipe ali está pedindo para Jesus revelar a pessoa de Deus. Eu acredito que Filipe estava esperando ali um momento que o céu ia se abrir e que viria uma voz e de repente uma imagem. Talvez era isso que ele estava pedindo. Mas olha qual foi a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por isso eu afirmo que a segunda razão, o segundo motivo pelo qual Jesus veio, foi nos revelar a pessoa de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, enxergamos o caráter de Deus. O terceiro motivo, então, queridos, que trouxe Jesus até nós, eu acredito que seja nos mostrar quem nós podemos ser. Vamos lá, eu vou repetir. A terceira razão que fez com que Jesus caminhasse tanto tempo aqui na terra foi nos revelar quem nós poderíamos ser. Lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus só teve um Filho, o seu Filho unigênito, aquele que veio direto de Deus. Agora, quando nós cremos nesse nome, nessa pessoa, ainda que nós não tenhamos visto Jesus, mas que pela fé, se nós realmente acreditarmos que Jesus existiu, e se você ler a Bíblia, queridos, você vai ver que esse livro de fato foi um livro escrito pelas mãos de Deus. Claro, foi escrito pelas mãos de homens, mas mãos essas, mentes, corações, que foram inspirados por Deus. E quando nós lemos João, capítulo 1, versículo 12, nós vemos naquilo que nós temos a oportunidade de nos tornar. Vejam bem, João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, nós temos a oportunidade de, ao entregar a nossa vida para Jesus, de ao entender e compreender o propósito da vida de Jesus aqui na terra, e decidirmos segui-lo, buscando, aprendendo na palavra dele, nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Eu vou ler mais uma vez: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse foi o terceiro propósito de Jesus. Eu creio. Jesus ensinou os seus discípulos a realmente obedecerem à vontade de Deus, como ele mesmo fez. Lá em Atos, capítulo 1, os 3 primeiros versículos, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. E Jesus não somente fez. Aqui diz assim: Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O desejo de Jesus é que nós nos tornemos como ele, queridos. Veja bem o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim, o próprio Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A minha oração é que você possa ter compreendido estes 3 aspectos da vida de Jesus.
Primeiro, ele veio nos salvar. Segundo, ele veio nos revelar a pessoa de Deus. E terceiro, ele veio nos mostrar quem nós podemos ser. Que em nome de Jesus, você tome uma decisão na sua vida e comece a buscar na palavra de Deus as verdades que podem te curar, que podem te transformar numa pessoa bem mais agradável, numa pessoa perto de Jesus, porque foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus veio nos salvar para continuar a sua obra. A minha oração é para que todos nós possamos cumprir a vontade de Deus, como Jesus fez, que nós possamos continuar fazendo aquilo que Ele pediu para nós. Obrigado.